aqui no nosso estúdio. A gente vai começar o bate-papo com o Lucas Paganucci, que é psicólogo. Obrigada, Lucas, pela sua presença. E a gente recebe aqui duas mães também, ó, a Ediane. Obrigada, Ediane, pela sua presença. E a Nayara Costa, que vocês já conhecem também, está sempre com a gente aqui no nosso Espaço Gourmet, mas hoje ela veio como mãe, porque você tem percebido isso na sua casa? Esse assunto surgiu ultimamente, Nayara? Então, Beta, hoje de manhã surgiu esse assunto lá em casa, né? Que a minha filha falou que uma amiga estava chateada, não queria mais conversar com ela, porque ela tinha feito amizade com outra amiga, e aí criou um clima chato, né? E até escreveu uma cartinha e tal. Só que, assim, eu não percebi que fosse uma coisa, assim, acima do normal, né? Até pela idade dela, tem 13 anos. Então, assim, não percebi. Quando a gente percebe alguma coisa, eu já alerto, já marco até reunião com a diretora, essas coisas assim da escola. Mas eu não percebi nada demais. Mas, assim, eu creio agora, pelo menos pela minha filha, é da idade mesmo, porque ela é muito amiga de todo mundo. E ela, tipo assim, deixou de conversar com uma, a outra já está querendo né? Arrumar uma confusão. Você tinha noção que essa história de cancelamento que a gente vê muito nas redes sociais pudesse estar acontecendo nessa geração? Beta, para te falar, na verdade, assim, sempre aconteceu. Assim, até na minha época de adolescente, já teve isso comigo na escola, né? Então, hoje está mais por causa das redes sociais, assim, tudo é muito mais aflorado. A internet hoje mostra muito. E a internet mostra muito. As crianças hoje, elas têm muito mais acesso a tudo, então acaba que começa a explodir mais. Mas, assim, sempre teve essas coisas em escola, né? Hoje que a gente percebe que está bem mais. Pelo menos, assim, eu creio que, né? Hoje, aparentemente, você vê muito mais acontecendo, muito mais rotina, coisa rotineira, né? E com você, Diane, na sua casa, você já ouviu, sua filha já trouxe algum relato para você? Vários. Até então, Roberta, a Analice, por ter um certo tipo de agravante, que foi a doença dela... Fala bem pertinho com a gente no microfone. Que foi a doença dela. A Analice teve câncer desde 2021, automaticamente ela ficou um período sem ir na escola. Logo depois, eu autorizei que ela fosse para a escola, né? Automaticamente, ela sofreu bullying por uma coleguinha somente. E chamando ela de careca, que ela era muito feia, né? E isso deixou a Analice muito mal. Todo dia chegava em casa chorando, né? Com essa situação. Mas ela foi tão abraçada pelos outros amigos, né? Dando força para ela. Falou assim, Analice, você é linda de qualquer jeito. E, automaticamente, ela está levando isso agora com mais leveza, né? Mas ela passa constantemente com isso, uma amiguinha que está com ciúme da outra, aí não quer falar mais com ela, né? A outra fala assim, eu não vou falar mais com você, Analice, porque você estava conversando com a fulana. Então, isso tem constantemente, né? E ela sofre, porque ela, por ser uma criança muito falante, né? Amiga de todo mundo, e isso traz uma depressãozinha para ela muito forte. Lucas, a gente pensa que o bullying, né, ele tá assim, com uma roupagem só de xingamentos, de apelidos, de chacotas, né? Mas nem sempre é dessa maneira. Existe também esse cancelamento que a gente está chamando agora, então, desse bullying social. Mas como que a gente difere uma seletividade da amizade? Só está fazendo uma seleção, não quer conversar, não quer ser amiga da fulaninha. E como que a gente difere que isso está se tornando um cancelamento? Como a gente difere essa seleção natural de uma exclusão, né? De um cancelamento nesse caso. Curiosamente, inclusive no vídeo ela dá essa ênfase nas mulheres, né? Curiosamente, as mulheres parece ter essa tendência de ter uma sensibilidade maior à questão social, né? Então, a exclusão, ela é uma forma de punição, uma forma de manipulação que as pessoas podem utilizar. Então, talvez esteja aí essa nuance de entender se há essa intenção, às vezes o adolescente não vai conseguir perceber essa intenção, ou talvez, com alguma avaliação comportamental, dá para a gente entender se não, realmente há essa intenção de manipular, de ofender, de maltratar de alguma maneira, né? Nesse caso, através da exclusão, ou não, há só uma questão, são questões particulares, questões de temperamento, de comportamento e personalidade, e aí a gente consegue diferenciar. Então, o pai pode perceber essas nuances aí nesse comportamento da criança. Olha, já chegou um relato aqui pra gente. Boa tarde, sou moradora de Vila Velha, sou mãe de uma adolescente, hoje ela está com 15 anos, mas no ano passado
ela estava no 9º ano, ela teve esse cancelamento durante o ano. Olha só, não foi uma fasezinha não, pelo que essa mãe está relatando. E teve esse cancelamento durante o ano, ela adquiriu uma depressão, uma compulsão alimentar, sofreu muito bullying pela forma física dela. Hoje é uma adolescente cheia de frustrações. Eu não sei como ajudar, porque a Rede SUS não abraça tanto assim um adolescente, né? A escola, na época, não deu nenhum apoio, né? O nome da mãe é Lucília, ela até se identifica. E aí vai muito parecido com o seu comentário, que a sua filha também apresentou alguns sinais, algumas consequências psicológicas por conta desse comportamento das amigas? Sim, ela já não queria mais para a escola. Mamãe, me troca de escola, me troca de horário, né? Porque isso realmente estava chateando ela demais, né? Porque é uma sensação muito ruim de você chegar e ser intimidada por algumas colegas, né? A não falar com as outras, né? E isso não é o sentimento dela, porque o sentimento da Analice é conversar com todo mundo, né? Então, isso realmente traz uma depressão. A Analice está atrasada na escola, ela, assim, não está se sobressaindo como a gente imaginou, que é porque ela é uma criança inteligente. Mas eu estou percebendo que pediram até para me levar ela no neuro, né? A escola identificou isso nela, para levar ela no neuro e no psicólogo, né? Para ela estar conversando melhor, né? Porque ela é uma criança incrível, mas ela dessa parte de rejeição, ela não aceita muito, né? E é aí que entra o nosso papel de pai, de mãe, de observar se seu filho, se ele está sofrendo isso, se ele está sendo vítima, ou se ele também está sendo causador disso, se é um grupinho do seu amigo, do seu filho, né, da sua filha, se acaba isolando, né? Qual foi a sua orientação quando você ouviu hoje de manhã, por coincidência, esse relato da sua filha? E engraçado que ela até falou assim: mãe, se eles não quiserem, elas não quiserem conversar comigo, a gente troca de escola. Falou assim, né? Eu falei, não, minha filha, mas não é necessário. Você é amiga de todo mundo gosta de você. A gente vai na escola, não tem uma pessoa que não reclama, que não fale que ela não é uma pessoa maravilhosa, que ela é uma pessoa amorosa. Então, eu acho porque todo mundo quer ficar perto e aí ela acaba, né? E ela é mais tímida também. Ela não é de chegar para conversar com o amigo. Os amigos chegam nela, né? Então, mas eu já falei com ela, eu falei, não, você é uma pessoa maravilhosa, todo mundo te ama, você sabe disso, né? Mas se acontecer para você não isolar, você não pode isolar, senta e conversa com ela como amiga. Fala, olha, amiga, eu não estou conversando muito com você, mas é diferente porque tem muitas outras amigas para conversar também, que todo mundo quer atenção, né? Tem outras amigas para conversar também. Mas ela é uma pessoa tão carinhosa que, assim, eu acho que foi uma fase de depois, daqui a pouco volta tudo, né? Porque elas conversam no WhatsApp, aí depois meio que não quer conversar mais, depois volta a conversar de novo, como se nada tivesse acontecido. Mas se eu perceber, foi o que eu falei, realmente a gente tem que ficar atento e ficar vigiando. Né? Não só elas, mas com outras turmas também, porque às vezes está na escola que é uma turma menor, mas tem as turmas maiores também, as meninas maiores da escola. Eu pergunto para você de casa, qual seria a sua reação, você como pai, como mãe, vovó, né, que tem crianças em casa, qual seria a sua reação se só o seu filho não fosse convidado para uma festa? A gente está falando de situações que chegam a esse ponto. É um cancelamento mesmo. Não é uma fase. Ah, meu filho foi excluído no recreio dos amiguinhos, os amiguinhos viraram a cara. E daqui a pouco, Lucas, na nossa época existia isso, mas era uma fase. Daqui a pouquinho todo mundo voltava a conversar. E qual a orientação? É o que a delegada disse, né? E aí, a gente deve procurar a família das outras crianças? A gente deve procurar a escola? Ou não, deixa o nosso filho resolver isso? Qual é a orientação? Esse é um dilema bem difícil da gente pensar em uma coisa única, né? A juíza, viu, gente? Só perdão, eu falei delegada, é a juíza do Rio de Janeiro. Inclusive, ela cita, né, de conversar com os pais, sim, né? E eu imagino assim, vamos lá, tem muitos pais, talvez, que não estão muito engajados na vida do filho. Se você chamar os pais para conversar, às vezes os pais podem achar, não, isso é besteira, isso é coisa de adolescente. Então, eu percebo que é importante a gente, nesse caso, de só o seu filho, né, ser esse excluído, é importante a gente ser um pouco mais compassivo com o ser humano, principalmente com adolescentes, e entender que eles têm um comportamento até pouco previsível, né? Por exemplo, às vezes, essa exclusão de uma pessoa só pode ser influenciada por uma outra que é mais influente e vai influenciar todo o grupo. Fala, não vamos convidar ele, né? E aí ele consegue influenciar a todos. Então, isso não é necessariamente um problema do seu filho e, às vezes, nem é um problema de toda a turma. Não é um da escola. Isso é importante a gente identificar para a gente não também achar que está todo mundo contra o seu filho. Isso pode até
atrapalhar o próprio seu filho, né, de lidar com essa situação. Não é a escola toda que está contra você, então entender melhor esse contexto e aí é orientá-lo para saber como é que ele pode agir nessa situação. Ele não ajudá-lo para que ele não se fique para baixo, né? Isso não atrapalhe demais a autoestima dele, mas que ele mantenha-se firme. Mas aí a gente manda ele, de fato, também ele cortar a relação com esses amiguinhos. Faz o seguinte, quem não quer agora falar mais com esse amiguinho é você. A gente fica sem saber, né? Como orientar. Essa é uma boa pergunta. Bom, como é que ele pode fazer? Eu acho que ele vai precisar desenvolver algumas habilidades de comunicação, para ele poder se aproximar. Eventualmente, o pai pode ajudar. Eventualmente, o pai ou a mãe pode estar junto ali para orientá-lo. Vem cá, conversa ali. Você pode... Assim como, por exemplo, tem as tarefas de casa da escola, você pode, junto dele, pensar em tarefas que ele pode se socializar, ele pode entrar em alguma conversa, ou ele pode desenvolver, inclusive, se tornar bom em alguma matéria e, eventualmente, oferecer ajuda para outros amigos. Então, eu vejo que as relações sociais, muitas das vezes, ela tem essa utilidade, né? E se você está sendo excluído, possivelmente você não é aquela pessoa que tem toda a influência, mas você pode ser influente de outras maneiras. Tem mais comentários? E tem muitos comentários. Vamos ler agora aqui, mais ainda, ó. Boa tarde, minha filha é muito tímida, quieta, e ela não tem amigas. E sofrem com esse bullying na escola, chegaram até a fazer uma lista de votação no qual ela ficava na posição de mais feia. Meu Deus, que covardia. Ela sofre muito com isso. Eu já fui na escola, conversei com os diretores e nada foi resolvido. Eu fico triste com isso. Outro relato. Boa tarde, Roberta. Tudo bem com você? Meu filho, ele é autista e as crianças fazem muito bullying por conta das dificuldades dele se comunicar. E aí as crianças ficam provocando ele por conta dessa dificuldade. Esse ano ele está fazendo atividades em casa no lugar de ir para a escola por conta do bullying. Olha que ponto isso chega. A criança... Então, ela está deixando de frequentar uma escola, de se socializar, de ter, né, ali habilidades sendo desenvolvidas com outras crianças por conta de um bullying social. Outro relato também, não vou colocar mais meu nome, eu faço parte de uma igreja e até na igreja os jovens deveriam ser acolhidos, né? E eles são cancelados por outros adolescentes e nada é feito. Eu tive até que procurar psicólogo para minha filha. A Alana também participa com a gente, falou que tem 18 anos, ela é de Fio Rosa na Serra, e falou que na época dela de escola, ela sofreu muito bullying por conta do tamanho, de ser muito baixa. E isso a fez tão mal a ponto de ter que sair da escola, pois não conseguiu mais ir, não conseguiu mais frequentar. Tem um relato de uma mãe que diz que o filho de 12 anos também sempre sentava no mesmo lugar. Aí vários meninos saíam. Ele se sentia péssimo. Chorou muito, mudou de escola, hoje está melhor. Mas olha só, o relato que as mães estão trazendo para a gente, da maneira que essa criança chega em casa. Porque a gente, é o que eu estava falando, a gente fala muito sobre o bullying na forma de chacota, na forma de violência, na forma de apelidos, né, de brincadeiras, entre aspas, mas do cancelamento, quem ensina isso? Como que esses adolescentes aprendem esse cancelamento, Lucas? Isso não é algo novo, né? A gente vê relatos na história de mais de 2.000 anos atrás que era utilizado isso com outras formas, né? Mais violentas até. E se a gente for reparar, por exemplo, qual é a maneira mais extrema de punição é a solitária, a prisão solitária, que você exclui completamente essa pessoa de convívio social. Então, essa é uma forma bem comum e talvez o ser humano entendeu que é uma das formas de punição e de chantagem dos demais. Então, eu acho que talvez está intrincado aí dentro da nossa biologia e aí a gente vai utilizando isso de diferentes maneiras. Eu como psicólogo, eu sou defensor desse incentivo de habilidades sociais, emocionais, para que a gente aprenda a lidar melhor com isso e não se deixe abalar tanto, porque assim, é difícil a gente conseguir mudar os ambientes, as instituições, as escolas, as outras pessoas, para que o nosso filho caiba nessas instituições, né? A gente precisa modular o nosso filho, ajudar, né, nesse sentido, para que ele consiga funcionar bem nesses ambientes. Então, por exemplo, essa alternativa de às vezes ter que tirar o filho da escola, isso pode estar até mesmo atrapalhando? Sim e não. Aí precisa de uma análise da escola. Se você for tirar, se você já mudou de escola e continua a mesma coisa, você fala assim, olha, então, aparentemente o mundo é mais ou menos desse jeito.
Então, a gente precisa conseguir ajudar o meu filho a se adaptar a essa realidade que é dura, mas existe e talvez seja inevitável. Ou talvez você pode optar por um homeschooling ou algo nesse sentido de educar na escola, mas aí tem outras consequências. Então, eu sou defensor disso. É claro que vai ter escolas que realmente são ruins e você pode colocar em outras melhores, mas de você ajudá-lo a desenvolver habilidades socioemocionais para ele lidar melhor com esses ambientes. Vamos ver mais um relato de uma mãe? A gente vai ver agora o depoimento da Edenilza. E ela conta pra gente como é que lida com essa situação com a filha adolescente. Eu tenho uma filha de 13 anos e, graças a Deus, com ela não acontece isso. Mas ela tem uma amiga de turma, né, na escola, que está passando por isso. Na verdade, já há muitos anos, né, que elas estudam desde pequenininha, mas com o passar da idade, hoje, né, com 13 anos, ela vem acontecendo com mais frequência, né? Agora com mais... Estão entendendo mais o que está passando, né? O que é esse cancelamento, por que elas estão sendo sempre deixadas de lado, né? Que, na verdade, como a minha amiga escolheu essa amiga para poder ficar mais próxima na escola, ela também acaba sendo excluída por conta dessa amiga. E ela chega em casa, às vezes, muito triste, dizendo o que aconteceu, me contando o que aconteceu. Eu converso muito com ela, eu falo que ela tem que acolher a amiga, e ela, se precisar de defender a amiga, ela vai defender a amiga, e que isso não é certo, né? Mas, assim, eu também tenho uma preocupação do que isso está afetando na minha filha também, porque tem momentos que nem ela sabe o que fazer para ajudar essa colega. Olha só que relato interessante, né? Acaba que essa adolescente, ela presencia, ela vê o que uma amiga está passando e ela se prontifica a ajudar, a acolher. Se fossem as filhas de vocês nessa situação, né? No seu caso, inclusive, a sua vê isso acontecendo, né, Nay? Como que você direcionaria se a sua filha também estivesse praticando, por exemplo? Beta, eu não consigo ver ela fazendo isso, né? Até porque eu falei que ela é uma pessoa muito carinhosa, muito amiga. Mas, enfim, a gente acha que a gente, nossos filhos são perfeitos e nós não são perfeitos, né? Então, eu tento cuidar em casa para ela não ser uma canceladora, de cancelar uma criança, né? E também não ser cancelada. E, assim, lá em casa a gente conversa muito. Então, tudo que elas já chegam falando tudo. Então, ela tem que esperar uma falar, calma e respira, para a outra falar. Elas me contam tudo exatamente o que acontece. Então, acaba que eu consigo saber de exatamente tudo. Mas, assim, a gente tenta falar para ter mais carinho, mais cuidado. Tanto que ela cuida até das crianças menores. Então, assim, eu converso muito com ela. Referente a isso, até na igreja também, todo mundo já gosta, porque elas são muito carinhosas, são atenciosas, conversam com todo mundo, né? Mas a gente fica preocupado, né? Porque vai crescer, vai passar por outras fases, está com 13, vai passar por 14, por 15. E aí vai, né? É isso. E qual seria a sua postura se, por exemplo, sua filha estivesse praticando isso com as meninas na escola? Com certeza, eu ia conversar bastante sério com ela e mostrar, tipo assim, uma outra criança que passa pela mesma situação e como essa criança fica em relação a ser excluída, a ser, né, sofrer o bullying na escola, né, ou em qualquer outro lugar que esteja. Assim, olha só como essa criança fica. Você gostaria que fizesse a mesma coisa com você? Então, eu acho que a conversa dos pais é muito importante de ambas as partes. Tanto aquele que está sofrendo a exclusão e tanto aquele que talvez os pais nem sabem que os filhos estão fazendo na escola. Por isso que os pais hoje eu acho que devem ter mais tempo para conversar com os filhos, entendeu? Porque muitos deles trabalham fora, passam muito tempo sem essa conversa com os filhos, automaticamente não sabem nem o que está acontecendo na escola, né? Olha, o nosso tempo já acabou, mas só para finalizar, tem mais alguns comentários aqui que eu vou ler. Olha, estou indignada porque meu filho sofre bullying todos os dias, não tem classe social, tirei ele da escola porque sofria muito, tirou da pública, levou para particular. E ela falou que é pior ainda, tá? Outro relato que chegou para a gente, da Laiana de Guarapari, falou que o filho dela sofreu isso há um mês, por ele ser autista, estava sofrendo perseguição na escola por parte de alguns colegas. Outro relato, a gente vê que isso acontece em qualquer situação, né? Seja com os amiguinhos da rua, os amiguinhos da mesma comunidade, da escola e até na igreja, como a gente já leu um comentário aqui, chegou outro. Minha filha era de uma certa igreja aqui no bairro Ferrosa, do grupo de jovens, e ela era excluída
pelos jovens, e aí parte o coração, né? De qualquer pai, de qualquer mãe, dá vontade da gente tentar resolver essa situação, alertando, conversando, mas infelizmente, né, a gente não pode proteger os nossos filhos para o resto da vida, né? Outro relato também aqui que chegou pra gente, de uma pessoa de Vila Velha, falou, tem uma filha adolescente, mas uma criança de 5 anos que tem problema na fala, outras crianças não queriam brincar com ela, fala que ela é chata. E se não bastasse as questões que a gente precisa ainda resolver, né, as habilidades que a gente precisa desenvolver nos nossos filhos, ainda tem esse ciclo social que acaba ainda criando mais e mais barreiras. É complicado. Obrigada, Lucas, pela sua presença. Obrigada, mamães, também. Dá um beijo nas meninas, tá bom? Boa tarde.